Olá, estudante, aluno, aluna do curso técnico de administração. Como a gente já havia falado, tivemos a nossa primeira aula e vamos agora para a nossa segunda aula. Sempre com muita alegria, com muita motivação para tentar levar para você o máximo de informação possível que vai estar te agregando para que você realmente finalize esse curso como um grande técnico, uma grande técnica em administração aqui pela nossa instituição CPF. Vamos trabalhar agora, nessa segunda aula, o objetivo da ética na atualidade. Na primeira aula a gente falou da ética ao longo dos tempos, como você que muito bem participou da aula percebeu isso. Aqui nós já vamos começando o quê? Se aproximando da atualidade aqui, o mais próximo de nós possível. Vamos iniciar aqui com o objetivo da ética na atualidade mesmo. Entretanto, a gente pode falar aqui, queridos alunos e alunas, o ato de roubar e mentir também é errado? A gente vai falar isso desde muito pequeno, não é verdade, né? Nossas mães, nossos pais, né? Pessoas, né? Falam, não mente, mentira tem perna curta, não faz nada errado, que cedo ou tarde você vai ser descoberto, vai descobrir, não é verdade? Alguém está faminto e não tem outra alternativa. Não estará errando ao cometer esse ato. É aquela ideia que sempre nos coloca. Talvez em algum momento da sua vida, você de repente pode quebrar esse elo que está sendo colocado aqui pela nossa figura. Você precisa mentir? Não, pera um pouquinho, você está falando para mim mentir? Não, não é isso. O que a gente está comentando é um fato voltado para essa ideia aqui. Esse mentir, você não pode estar ocultando situações. Então, uma pessoa que se encontra num momento muito delicado da vida, a pessoa realmente ela está assim, plenamente passando fome, qual que é a argumentação que ela vai utilizar para tentar sanar essa fome ou algo parecido? Então, o que a gente sempre recomenda no ambiente profissional, a mentira ela não pode existir. O ato errado, naturalmente, ele pode ser pequeno e futuramente ele pode se tornar algo que vai ser muito delicado. Em que sentido? Por exemplo, algo assim que você era algo pequeno e de repente ele se torna grande. Isso não vai dar muito certo. Então, analise, pense sobre essas duas situações colocadas aqui para nós no início da nossa segunda aula. Voltando aqui para o campo da ética, ainda na ética da atualidade, é claro que a gente está trabalhando agora na nossa segunda aula. A ética parte do fato da existência da história da moral, isto é, toma como ponto de partida a diversidade de morais no tempo, com os seus respectivos valores, princípios e normas. Eu achei super interessante trazer essa ideia desse quadro aqui para nós, porque ele nos remete àquela ideia que a gente comentou agora há pouco. O mentir, o errado, o certo, se eu estou dentro do meu princípio, se eu estou seguindo alguma norma ou não, é colocado aqui para nós. Então ele tem 3 colunas para você pensar. Aonde que eu tenho deficiência, aonde que eu estou no meio termo, aquele em cima do muro, eu faço ou não faço, será que eu devo fazer ou não? Alguém está me influenciando para isso ou não? Você começa a pensar. E ao mesmo tempo o excesso. A gente tem que ter um equilíbrio. A nossa vida é um equilíbrio constante. Principalmente a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Uma ação. Eu tenho covardia. Algum colega me convida para fazer algo que não é correto dentro da atuação profissional. Exemplo básico. O desvio de alguma coisa. Uma nota paralela, algo parecido, certo? Então eu tenho covardia naquela ação, mas ao mesmo tempo eu sou estimulado a isso. Aí eu tenho coragem, no meio termo eu aparento ter uma coragem. E aí o que acontece? O excesso é aquele pós-situação que você já se envolveu. E você se encontra em qual situação nesse momento? Numa temeridade, que é o temor em relação que alguém realmente saiba do fato que foi naturalmente constituído ali. Então já fica aí a primeira dica. Não adianta a gente cometer atos errados. Você ferir o seu princípio por causa de terceiros.
A verdade sempre tem que ser colocada à tona, porque você vai estar valorizando a nossa disciplina aqui em questão, que é a atuação de ser profissional. Então esse quadro, dentro das outras linhas também, faz a gente pensar nessa situação. No campo da ética, ela nos coloca também essa ideia aqui. Essa figura eu fiz questão de trazer ela para nós, porque ela faz a todo momento você pensar. Primeiro, eu tenho ética? Nós já aprendemos sobre isso na aula passada e estamos reforçando aqui agora. A ética, ela sempre vai nos trazer aquela ideia da qual é a minha melhor conduta. Quem realmente eu sou? A moral, as normas, eu estou seguindo as normas dessa empresa? Eu estou seguindo os regulamentos dessa empresa? Assim, diretrizes então impostas? Será que eu estou seguindo mesmo? Eu estou dentro dessa moral? Para daí sim eu falar que eu tenho ética e moral ao mesmo tempo? E é claro, a decência. A decência ela abrange N situações. Em que momento que eu não vou ser uma pessoa decente? O momento que eu não estou apropriado ao devido ambiente. Eu não estou decentemente adequado àquele ambiente. Um exemplo bem simples. Hoje mesmo, a nossa coordenação me comunicou que teríamos a gravação da nossa aula hoje. Vim com toda a alegria do mundo possível, certo? E já me preparei para quê? Para estar aqui da melhor forma possível, tanto na motivação, tanto na forma de se expressar, o tom de voz, a vestimenta, porque eu vou estar sendo visto por N futuros profissionais, até mesmo da área, não é verdade? E outras pessoas em si. Então a gente tem que se colocar nessa situação. E a conduta é reforçando sempre aquela ideia. Se eu tenho uma boa conduta, eu sempre vou ser visto daquela forma. Agora entenda bem, nós não podemos ser duas pessoas, tá? Eu sempre me coloco numa situação que eu sou a pessoa fulana. Eu sou correto, eu sou pontual, eu participo das reuniões, porém, no segundo momento, eu contradizo tudo aquilo que supostamente foi colocado lá atrás no ambiente de trabalho. Aqui, ética e filosofia. É aquela ideia bem focal mesmo. Por exemplo, por que é importante ser ético na sociedade hoje em dia? Essa figura simplesmente ela nos retrata essa ideia, ainda mais que estamos num ambiente de ensino-aprendizagem, não é verdade? Quem está sendo a pessoa mais ética nessa figura ali? A pessoa que está tendo a melhor conduta nessa figura, naturalmente, é o nosso colega ali que está fazendo a então avaliação, o então teste. O entorno dele, a gente começa a pensar até que ponto que estamos sendo éticos ou não, dentro desse contexto aqui, ó, social, histórico e criador. Nós temos que criar naquela linha de pensamento realmente para você estar enquadrado dentro dessa linha da filosofia em si, voltada para a ética. Ética e psicologia não poderia ficar de fora de momento algum, ainda mais falando da atualidade em si. Por quê? Presta uma importante contribuição à ética quando esclarece as condições internas, subjetivas do ato moral. A explicação psicológica do comportamento humano possibilita a compreensão das condições subjetivas dos atos dos indivíduos e contribui para a compreensão da sua dimensão moral. É sempre aquela linha que a gente comentou. Será que eu devo ou não fazer? Será que eu posso ou não fazer? Será que eu devo me envolver ou não nessa situação? Que é bem colocado aqui para nós. Compreensão da dimensão moral. A psicologia trabalha essa ideia, uma vez que realmente você tem essa linha ética, vamos dizer assim. Ainda na ética e na psicologia, algo super importante também. O juízo de fato e o juízo de valor. O juízo de fato, para a gente melhor compreender a situação, são as apreensões da nossa consciência em si, da questão física do fenômeno. Por exemplo, está chovendo, a cortina é azul, a parede é verde, a parede é branca, o carro é preto. É o juízo de fato, concreto.
E o juízo de valor são as atribuições qualitativas com as quais determinamos a convivência do fenômeno. Por exemplo, bom ou mal, justo ou injusto, certo ou errado, verdadeiro ou mentiroso. Então, esses dois juízos, eles estão constantemente trabalhando o nosso lado ética psicológico, ao mesmo tempo. Porque ele sempre vai nos remeter àquela ideia lá. O fato que realmente eu estou vendo e o fato que aí vão realmente pensar de mim ou vão me enquadrar dentro de uma certa situação. Ética, antropologia social e a sociologia. Como está bem colocado ali para nós, duas melhores definições, pretende estudar a sociedade humana em geral, na base da análise das sociedades concretas e ainda investiga os fatores e condições da mudança social. Antropologia social estuda a sociedade primitiva ou desaparecida. É aquela linha que a gente comentou agora há pouco. Nós temos que ser éticos com os nossos ancestrais. Você na empresa, como a gente sabe, existem organizações e empresas que já têm 120, 110, 80 anos de existência e estão aí firmes e fortes na caminhada econômica do país, do estado, da nossa capital e assim por diante. Então entra nessa linha. Por que não valorizar essas duas situações? Sim, é importante valorizar. Por quê? Existiu gerações que começaram essa caminhada e nós no futuro, nos tempos atuais, temos que valorizar ao extremo essa situação. Ética e direito. Também a figura ilustrativa, mas ao mesmo tempo também didática. Todas as figuras que tem aqui nos nossos slides, nas nossas aulas, ela é muito didática para realmente assim, você associar e pensar, porque são os vários meios metodológicos para a gente conseguir ter o entendimento e a concretização da ideia do ensino-aprendizado, assim, vamos dizer, dentro da questão aqui. Escreveu na lousa a palavra ética, roubar o giz, professora. Meu Deus, e agora? Não é verdade? Como a gente bem sabe, o Joãozinho, como podemos dizer, ou qualquer outro nome em si do personagem ali ilustrado, como que ele vai escrever ética se nem o giz tem na sala de aula? Né? Então, é aquela ideia lá. O direito, nós temos que pensar a todo momento no comportamento, aonde nós estamos. Até onde vai meu direito, até onde vai os meus deveres. Na sociedade, no ambiente de trabalho, lá na sua casa, em si, em todo o contexto geral. Ética e economia política. Não poderia deixar de falar da situação ética na atualidade sem abordar essa questão aqui. Que no nosso conteúdo apostolado também ele está de forma objetiva, de forma direta, mas trazendo um contexto aprofundado sobre essa situação. Atos econômicos não podem deixar de apresentar uma certa conotação moral. Atos econômicos, nós temos que pensar o tempo inteiro. Você, enquanto pessoa jurídica, você, enquanto empresa, a empresa tem que ter também essa ação ética para com os consumidores? Sim, com certeza. Por isso que existem os códigos éticos das profissões, por isso que existe a ética da empresa, a moralidade, como a gente já bem falou, normas e assim por diante. Então, não é porque é só uma pessoa jurídica em si que não tem que haver ética. Sim, com certeza tem que haver ética. E ainda mais nesse campo, quando a gente fala de economia política. Envolve duas vertentes que faz parte do nosso contexto diário dentro do nosso país em si. E aqui, encerrando mais uma aula com as nossas referências, que traz, como eu já tinha dito na primeira aula, informações concretas, verdadeiras e atuais ao máximo para você, estudante, aluno, aluna do curso Técnico em Administração. Agradeço mais uma vez pela sua atenção, pela sua participação, pelo foco, pelas suas anotações durante as nossas aulas. Não é verdade que vamos estar aí apoiando você em todo esse momento. E agradeço pela nossa segunda aula e conto com você na nossa terceira e última aula logo mais. Um grande abraço, professor Rodrigo. Até a terceira aula.